A gripe espanhola aconteceu entre os anos de 1918 e 1919, atingindo todos os continentes, deixando 50 milhões de mortos. Não se sabe ao certo a sua origem, sabe somente que ela é uma mutação do vírus influenza transmitido das aves para os seres humanos. Os primeiros casos registrados do vírus foram nos Estados Unidos. O vírus se espalhou pelo mundo através da movimentação de tropas na Primeira Guerra Mundial, impactando diretamente todos os países participantes da guerra. No Brasil, ela chegou em setembro de 1918, levando mais de 35 mil brasileiros ao óbito. Diversos estudos foram conduzidos entre o século XX e XXI para descobrir a origem da doença, o que continua um mistério. Duas hipóteses foram levantadas entre dois países que poderiam ter surgido a gripe. Uma nos Estados Unidos, outra possibilidade dela ter surgido primeiramente na China, mas nada definido. E por que o nome gripe espanhola? Se ela teve origem ou nos Estados Unidos ou na China? Bom, esse nome deu-se porque quem mais noticiou os acontecimentos da pandemia foi a imprensa espanhola, o que deu origem, então, ao nome gripe espanhola. E como se sabe, como já foi dito, ela teve o seu maior alcance durante a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola alastrou-se pelo mundo e ocorreu em 3 ondas. A primeira onda em março de 1918, a segunda em agosto do mesmo ano e a terceira em janeiro de 1919. Das 3 ondas, a que ficou mais conhecida foi a segunda, pelo alto índice de contágio e mortalidade. Como se identificou que a doença era contagiosa, vários locais incentivaram o isolamento, como o fechamento de bares, escolas, repartições públicas, igrejas e comércios, inclusive aqui no Brasil. Em alguns locais, como os Estados Unidos, adotou-se o uso de máscara e alguns países incentivaram a população a entrarem em quarentena. Alguns especialistas apontam que o número de mortes causados pela gripe espanhola foi de 50 milhões, mas algumas estatísticas revelam que o número é maior que isso, mais de 100 milhões de mortos levados pela gripe espanhola. Usamos como principal fonte histórica para esse trabalho o livro A Gripe Espanhola em Poços de Caldas, 1918, A Morte Silenciosa, de Luiz Roberto Giudice, um dos principais materiais para se entender a gripe aqui em Poços de Caldas. O trabalho que será apresentado a seguir é uma interpretação teatral, baseada em fatos, sobre a gripe espanhola em Poços de Caldas. Todos os personagens são fictícios, exceto um, o faz-tudo coveiro Lafayette, que no jornal Prego, de 11 de junho de 1922, vem trazendo o seu obituário, que no início nos diz assim: por notícias vindo da vizinha cidade de Caldas, sabemos que próximo à ponte do Rio Verde faleceu o nosso popular Lafayette. Olha aqui pra ver lá em Bangu, olha. R$50 do camelô. R$50. Lá em Bangu. Não, isso não é possível, já falei pra você. Eu já falei pra você, parar de acreditar nessas bobagens. Aí, ó, eu tenho contato lá, cara. Vamos fazer as vídeos lá. Isso é um absurdo, absurdo. Como isso daí, cara? Faz o seguinte, para de falar comigo, até você sair desses grupinhos aí. Obviamente, cara. Eu aposto que vocês estão falando da pandemia. Ah, mas ó, junta esse aqui, aquele outro e aquele outro ali, ó. Fica competindo pra ver quem que é o mais informado. Não pode ser. Vocês estão de brincadeira. Eu acabei de ver aqui na internet também, gente. Lá em BH, o povo tá matando as pessoas a rodo lá, enterrando, falando que a gente não é verdade. Acabaram de abrir um tanto de caixão lá, tinha pedra, tinha madeira, tinha tudo quanto é coisa lá dentro, menos gente. Eu vi mesmo, esses dias eles enterraram o caixão lá, tava a pessoa viva lá dentro. Tô falando, Enterraram, só Covid é uma mentira. Vocês é que estão desinformados, meu amigo.
amigo. Isso é brincadeira. Nós estamos mal informados. O cara é enfermeiro, eu sou biólogo, e você fica lendo notícia falsa, pessoal, o dia inteirinho você tá bem informado, nós não. A verdade não ensina nada hoje em dia, rapaz. Como assim? Ela ensina de verdade. Ah, ensina sim. Sabe o que ela ensina? Ensina a ficar longe de gente ignorante igual você. Sem briga, ó. Vocês estão aqui para consumir ou para usar o Wi-Fi? Faz 2 meses que eu tô fechado, gente. Ó, eu preciso de vender. Vamos lá, gente. Posso trazer mais alguma coisa? Posso trazer? Vai querer mais alguma coisa? Não? Vou levar aqui então. Faz mais um refri pra mim. Pode deixar. Tava ouvindo os moleques conversar. Como que essa geração de hoje fala merda e acredita em bobagem? A juventude é assim mesmo. Com o tempo melhora. Que melhora. Com o tempo acumula burrice, isso sim. Você é prova disso. Ué, gente, não é porque o bar abriu que vai estar todo mundo aqui, não, né? Ah, se você tivesse preocupado, você tava em casa. Ah, não tá aqui nem falou também, não, né? Uma coisa é certa. Com pandemia, sem pandemia, todo mundo vai morrer. Não vai sobrar um. Ah lá, o boca de comer. Ô, Deus me livre, hein? Gente, uma coisa assim que eu queria falar pra vocês. Se a gente tivesse investido em álcool em gel, a gente tava milionário essa hora. Ou plantando arroz, né, meu amigo? Óleo de soja. Tá caro, né? Lá perto de casa, 1 litro tá R$22,90. Não. Pra mim chega, cara. Pra mim chega, eu vou embora aqui, eu tenho dinheiro. Senão eu vou dar um tapa na cara do lado. Galera. Um povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Edmund Burke. Edmund Burke. Ah, enfim. Poços de Caldas já foi pau de uma pandemia. A gripe espanhola. Espanhola. Espanhola que eu conheço é uma outra. Pelo amor de Deus, filho, fala uma merda dessa. É sério, cara. Olha o que a gente está vivendo. Francisco, Benção, padre. Deus te abençoe, meu filho. O senhor está sabendo que está passando uma epidemia mundial, né? Logo chega aqui no Brasil e não tarda a chegar em Poços. Então, eu preciso que o senhor e todas as pessoas influentes tenham o mesmo discurso. Não pode deixar, estaremos assim uníssonos falando para todo mundo se cuidar, tomar muito cuidado. Vou falar com o coronel, com o prefeito, com os políticos, vou falar até com o pessoal da metodista também, e se possível eu vou até na maçonaria. Tá bom, então. Muito obrigado, seu padre Benção. Deus lhe abençoe, meu filho. Até mais. Francisco, que cuida dos nossos doentes. Pode deixar. Mas é um absurdo esse anúncio que saiu aqui no estado de São Paulo. Isso não é possível. Um anúncio da cidade dizendo que aqui a gripe espanhola não chega. Agora piorou de vez. Olha o que diz o anúncio. A essa instância, a gripe espanhola não atinge o ótimo clima e águas potáveis inigualáveis. Isso não vai prestar. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu concordo com eles. Isso aí não vai dar em nada. Nossa cidade estava tranquila. Essa epidemia vai se espalhar aqui. Olha só o que eu estou te falando. Mas, professor Eustáquio, é um prazer receber você aqui na casa de Deus, embora eu sei que você não gosta muito, né? Ah, padre, mas eu vim aqui por causa desse anúncio do estado de São Paulo, o senhor viu? Ah, é o estado de São Paulo. Alguém aqui da cidade que pagou para falar que aqui é a Suíça brasileira e a gripe espanhola não vem. É por isso que eu vim aqui, para pedir para o senhor usar sua influência e pedir para os fiéis tomarem cuidado. Eu acabei de falar com o Dr. Francisco, eu falei para ele que eu prometo que eu vou conversar com os fiéis, vou falar com os políticos da cidade, vou falar no centro espírita, também na metodista e, se possível, até na maçonaria. A gente tem que fechar essa cidade para tomar cuidado, para o vírus não chegar, porque senão vai matar muita gente, principalmente ali para cima do Vai e Volta, que só tem gente pobrezinha. Faça isso, porque até onde eu sei, esse vírus é muito perigoso. Ah, com certeza. Mas o senhor quer tomar um café? Não, padre, muito obrigado. Eu tenho que cuidar dos meus afazeres. Então vai, então vai. Uma boa tarde para o senhor. Então vai, boa tarde. Deus não Agora a coisa piorou. Vamos todos morrer se não tomarmos cuidado. Carola.
Tranque os meninos em casa. Ninguém pode sair para lugar nenhum. Nem para venda, nem para farmácia, nem para lugar nenhum. Daqui para frente eu resolvo tudo. E mande um moleque até a estação. Quando o Gervásio chegar, diga para ele ficar em casa. Ninguém sai, ele não pode sair. Vamos, mulher, corre, corre! Alô, coronel, vai onde? Lá na igreja. Fecha tudo aí pra mim. Ó, pode deixar. Padre, padre! Abre a porta, padre! Vamos, padre. O que tá acontecendo? Tá acabando Tudo tudo? uma tragédia, padre. Posso entrar? Para baixo. Uma tragédia, padre. Mas me fala, pra que tanto desespero? O que aconteceu? Várias pessoas doentes na cidade. Eu já tranquei minha fazenda. Parece que o negócio é fechar na cidade mesmo, né? O povo se cuidar. Ah, já sei. Vamos até o hospital. Se tem uma pessoa que tá sabendo de tudo, é o Dr. Francisco. A gente vai ficar sabendo de tudo lá. Vamos. Precisamos primeiro passar até a casa do Gervásio. Preciso ver como é que ele tá. Ah, mas é verdade. Ele veio de São Paulo também, né? Mas tem muita gente doente lá. Ô Gervásio, você olha bem pro fundo dos meus olhos, você sabe que eu te batizei. Você me fala o que é que você tá sentindo, Gervásio? Eu não tenho nada não, seu padre. Eu acabei de chegar lá de São Paulo, trouxe as encomendas da fazenda, depois só vou pra cidade lá daqui uns 15 dias, mais ou menos. Você é surdo, Gervásio? Que cidade, menino? É pra você sossegar aqui na fazenda. Ô, coronel, vamos lá no hospital, vamos falar pro doutor pra descobrir o que tá acontecendo. Só que vizinho não pega eu não, senhor. Mas você nem brinque com isso, Gervásio. Já sossega o teu faixa e fica aqui na fazenda. É isso aí, vamos, corre, vamos. Ô, seu padre, eu sou criado com cara de mocotó. O que é isso, Pato? Você está com coceira? Eu tô pegando a estola, vai que alguém tá precisando de extremoção. Senhor padre, desde que saiu aquele bendito anúncio no jornal, Poços de Caldas vem sendo tomado por pessoas fugindo da peste. Eu tenho uma lista das pessoas que vieram a falecer. Mas quem são os que morreram esse mês? 2 de outubro, Saturnina D'Angelo, 21 anos, gripe pulmonar. Eu conheço Saturnina. Dia 8 de outubro, Antônia Finelli, 2 anos, veio a falecer de broncopneumonia. Eu batizei. Dia 26 do 10, Etelvino Alves, 22 anos, gripe pulmonar também. Etelvino eu visitei antes de morrer. 28 do 10, Armando Pacini, hemorragia pulmonar. Esse eu visitei também. E todos morreram com essa peste dessa gripe? Sim, todos. Só hoje foram 4 pessoas. E a gente ainda está no começo do mês, 4 de novembro. Ai, só Deus para nos perdoar, só Deus para nos proteger. Vamos até a farmácia. Quero ver como estão as vendas de remédio. Olha, não garanto que eles vão ter a cura, mas podemos ir. Vamos falar com o farmacêutico. Senhor Aguinaldo. Bom dia, padre, doutor. Vocês perderam a confusão que aconteceu aqui. Manipulamos todos os medicamentos. Estavam chamando por nome, mas essa maldita gripe deixou todos desnorteados. Estão preocupados em momento. Mas isso é motivo para apontar uma arma para as pessoas? Uma arma? Sim. Há meia hora estava uma bagunça isso aqui. Aí eu acalmei as pessoas, comecei a chamar pelos nomes. E quando eu fui chamar o nome da Dona Eulália... Conheço. Conhece sim a Dona Eulália? A Dona Eulália? Um sujeito gritou, sou eu! Eu confuso, perguntei pra ele, né? Seu nome é Eulália? E ele falou, esse medicamento é meu. E sacou uma arma. E aí começou a confusão. Os remédios caíram no chão, a população saiu correndo. E ele correu pro outro lado.
Foi em desespero. Olha, se eu pego um sujeito desse... Nesse momento, coronel, pra ter calma. O senhor manipula o remédio pra você se acalmar. Vamos para outro lugar para conquistar as pessoas. Nesse momento, não vou fazer. Tá isso, muito bom. Obrigado, seu Mané, eu vou indo. Esse meu patrão veio aqui na rua, mas ele lascou pra mim. Ele quer que ficar todo mundo lá na fazenda trancado. E o seu passarinho não fica trancado? Ô, meu filho, então você vai pela sua, viu? Senhor Pepe. Só um minuto, tô pagando. Boa tarde. Tá bom? Não tô dando conta de fabricar caixão. Daqui a pouco, se continuar morrendo gente desse jeito, não vai ter árvore pra fabricar mais. Mas, rapaz, você não acredita. Você viu o tanto de gente tá caindo pela rua aí por conta dessa tarde, dessa gripe espanhola? Eu vi mesmo, acabei de voltar da farmácia. A situação que tava lá. Ah, mas isso tudo aí é exagero. Esse povo vai estar fazendo onda demais, sabe? Isso tudo não adianta nada. Só tomar um purgativo salino qualquer e em seguida fazer o uso de cápsula de quinino, aspirina e silicato de sódio. Virou médico agora, seu Mané? Eu não estou inventando nada disso não. É só você passar na esquina do Gibimba ali que você vai ver um cartaz desse tamanho, assim, lá escrito tudo isso aí que eu tô falando, não tô mentindo. Vai, parede agora tá dando dica médica. Se tá dando dica médica eu não sei, mas o que tá escrito lá é a pura verdade e eu acredito, né? Ué, mas e esse monte de gente tá morrendo? Como é? Um monte de gente tá morrendo. Isso aí é tudo invenção, acabei de falar pra você. Eu ontem mesmo ouvi uma reportagem lá do Jornal de São Paulo dizendo que isso aí é tudo balela. E olha, São Paulo, cidade grande, o pessoal tem tudo mais conhecimento que nós. Nós aqui do interior, nós tem que acreditar no que eles estão falando. E eu acreditei. Deus, eu vou indo lá, seu Mané. Vou ter que ir lá que eu tenho mais caixão pra fazer agora. Tudo de bom pro senhor, boa sorte nessas. Não, mas você não veio fazer o cabelinho também, não? Vem cá, não, Nazaré. Vem mesmo só pagar um oi, tá morto na farmácia. Não, mas vamos continuar a prosa, seu pé. Não, tem que resguardar. Mas, gente, mas que moço mais preocupado, gente. Ô, coronel. Ô, peão. O doutor mandou avisar que o Gervásio tá morrendo é pra trazer o padre. O quê? Não é possível, meu Deus. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Todo dia a mesma coisa. Vocês vêm aqui, prosei e não come nada. Ah, não, eu vou mudar de ramo, eu acho que eu vou abrir um motel. Vocês querem dormir? Descansar um pouquinho. Tava entregando caixão até agora há pouco. Descansando. Só pensa em descansar. Cara, o que aconteceu? As notícias não são boas, meus amigos. O Gervásio, ele vai atravessar a terceira porteira. Ah, não acredito. Meu amigo vai morrer. Essa maledeta ali. O coronel mandou entregar o caixão bem mais cedo. Com essa do Gervásio é o 13º que entrego hoje. É, a coisa tá ficando feia, né? Ficando feio pra nós que tem outro tipo de comércio. Você vende a comida. Pra você não tem nada feio, não. Tá ruim pra nós. É, tá ruim, né? E me fala aí, vocês vão comer o que então? Padre! Abre, padre! Coloquei o Gervásio. Ah, então sem uso. O homem não vai resistir. Mas pelo amor de Deus, coronel, se eu não morrer com essa peste, essa gripe espanhola, eu vou morrer de susto. Você tá querendo me matar? O que foi? Padre, vamos chamar um médico, um enfermeiro, o Covid. Mas pra quê? O Gervásio tá morrendo, padre. Meu Deus, coitadinho. Eu já isolei a casa, o local está seguro, mas eu acho que o homem não vai resistir. Eu vou. Vamos lá, o senhor tem que dar essa emoção. Vamos. Eu tenho que pegar o Gervásio, eu estava aqui. Onde vocês vão com tanta pressa assim? E boa tarde. Lafayette, venha conosco, precisamos da sua ajuda. Mas o serviço não para, eu já enterrei 12 hoje. Ai, Deus me livre. Mas a vida é assim mesmo, a certeza da vida que é a morte. Aonde que é que tem que ir? O senhor vai precisar. Vem, é o Gervásio. Vamos.
É aqui, ó. Pode entrar. Dá licença, padre. Eu vou começar a mastreio. Jesus, você veio me salvar, me tira desse sofrimento. Dê uma palavra de conforto pra ele. Amém. Lembra isso, meu filho? O senhor deveria ter levado ao hospital. Quem segura esse homem? Teimoso igual uma mula? Ó, bem que eu disse para ele permanecer em casa, junto com os outros. Mas não, o teimoso tinha que voltar para São Paulo. Trouxe a peste. Isso agora não importa. O coitado está partindo. Deixe-me sozinho com ele. Depois entregamos a Lafayette. Eu vou dar extremoção. Gervásio, pode. Presta atenção aqui nas palavras que eu vou te dizer, tá bom? Vai em paz, meu filho. Hoje mesmo a sua alma encontrará repouso e descanso ao lado do Pai. Benção, Padre. Deus te abençoe, meu filho. Quantos hoje? Com o Gervásio são 13. Benços a Deus. Dona Catarina, solobetol e xarope de folha de laranjeira. A senhora toma isso aqui e vai ficar novinha em folha. Seu Sebastião, ó, eu já falei, ó, debaixo dessa camisa eu uso um colar cheinho de alho, tá? E também levo sempre um álcool camforado, é tiro e queda. O sujeito fica novo em folha, Dona Maria. Laxante, suador, põe um agasalho, uma coberta, é tiro e queda. Esse negócio de manipular remédio é tudo balela. Isso é só para enriquecer os tardos farmacêuticos lá. Vai por mim. Tem muita coisa caseira que dão resultado. Limão, canela, alho. Tem coisa melhor que chá de alho, gente. Além do alho, da cebola e da cânfora, nós também utilizamos a cachaça, com ou sem limão, pimenta do reino, iodo e o melhor de todos, gente. Você utiliza a noz moscada e coloca no colar e sai com ele pendurado. É tiro e queda. Aí, ó, tô falando, seu Manel Barbeiro sabe mais que nem tudo. Minha. É por isso que as pessoas estão morrendo, né? Por causa das medicinas caseiras estúpidas de vocês. Desde surgindo esses boatos, dessa medicina idiota, as pessoas vão menos na farmácia. O resultado disso, um número de mortes maior. Mas não é melhor acreditar no médico e no farmacêutico? Vocês inventaram uma nova medicina? Vocês não têm ideia de quantas almas que eu já encomendei? Eu pior do que ninguém sei. Afinal, o senhor encomenda mais alma dos católicos. Eu já enterro sem perguntar a religião. Em breve, vamos nos despedir do nosso querido amigo, professor Eustáquio. Esse é ateu. Senhor Lafayette, os poucos detalhes. Esse não apareceu por aqui. Nem na igreja. É ateu. E esse eu encontrava direto pra rua, sempre carregando livro. Sujeito bom, viu? Vai fazer falta. A única certeza da vida é a morte. Pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Gente, de morte eu entendo. Eu já falei pro senhor ficar com a sua boca fechada que o senhor não é farmacêutico. O senhor não tem que ficar lá na barbearia dando receita de remédio. Mas, Mas padre... não tem mais nem meio mais. Você não veio aqui confessar seus pecados? Esse negócio de mentira é um pecado. O senhor aprende, presta atenção na penitência. Tá bom, padre, tá bom. Ai, não aguento mais esse homem, padre. Mas é impossível que nessa cidade não tem um mensageiro que tem que ser o senhor para vir me chamar todo dia, seu coronel. Padre, o povo dessa cidade é muito lento. Eu mando um recado, eles ficam nerdiando, eu tenho que sair correndo na frente. Mas o que foi? Vamos, padre. O professor Eustáquio tá morrendo. Mas o meu amigo já esperava por isso. Eu vou fechar a igreja e vou visitá-lo. O senhor vai dar penitência para um ateu?
Eu sou um cristão e nesse momento não importa se é um ateu, se tem outra religião, se estiver precisando de uma palavra de conforto, é minha obrigação como cristão ir lá. Eu não sei se vocês me dão licença, o meu amigo, professor Eustáquio. Tá fresco. E vocês saem da igreja, não precisa ficar aí não, ficar conversando dentro da igreja. Tudo bem, padre, tudo bem. Falar com o senhor, sabe, senhor coronel, que nós temos nossa divergência, né? Temos, nós. Mas eu gostaria de agradecer o senhor e dizer que foi um bom cristão ceder uma parte da sua casa o professor morrer, coitadinho. Era o mínimo que eu podia fazer. Um bom homem, ateu, mas de bom coração. Que Deus o tenha, Pai. Isso, na sua santa glória e paz. Amém. Meu amigo, vou até a cozinha pegar algo para você comer. Pelo menos eu parto de barriga cheia. Dos males, o menor. Doutor Francisco, como ele está? Resta apenas algumas horas. Eu tô escutando, né? Pelo menos o bom humor e a audição estão perfeitas, né? Tô doente, não tô surdo, padre. Ah, sim, meu amigo. E o senhor veio pra ver o diabo me levar? Se é um bom ateu, como eu acredito que o senhor seja, professor, nem no diabo acredita. Seja onde for a sua próxima morada, a sua passagem é sozinho. É verdade, padre. O diabo é uma invenção da igreja fundamentada pelo poeta Dante na Divina Comédia. Ah, meu amigo, não vamos gastar esse último momento, né, com as discussões tolas. Para dizer a verdade, eu vou sentir muita falta das discussões, das teimosias, dos jogos de dama. O senhor veio aqui para sacramentar o meu casamento com a morte. Eu fui um solteirão a vida toda. Para dizer a verdade, o meu trabalho como cristão é lhe dar extrema unção, não é? Mas que não é muito diferente do seu casamento com a morte, meu amigo. Eu vou sentir muito sua falta. Vá em paz. Em 1918, Poços de Caldas vivia uma fase privilegiada no que diz respeito à sua vocação turística. Pessoas de muitas posses, acostumadas à vida europeia e ao requinte do conforto mundano, não resistiam ao apelo de virem passar suas férias de verão em uma estação de água. A Primeira Guerra que assolava o continente europeu impediu, por muito tempo, que essas pessoas fossem para lá. Não restava outra alternativa, caso quisessem se divertir, senão o turismo doméstico, vindo então para Poços de Caldas. A Santa Casa da Misericórdia, em 1918, era um hospital obsoleto e inadequado. Situava-se na rua Marquês do Paraná, atual Assis Figueiredo, com a rua direita. A atual Paraíba funcionava uma casa doada por Dona Maria do Rosário das Dores. Entretanto, não tinha condições de receber tantos doentes, caso a epidemia explodisse na cidade. De acordo com o registro do Cemitério da Saudade, no dia 2 de outubro de 1918, fora registrado o óbito de Saturnina D'Angelo, de apenas 21 anos, vítima de gripe pulmonar. A partir daí, o registro de sucessivas mortes não pararam.
O responsável pelo serviço sanitário do município era o médico Francisco Mineiro Lacerda. Diante da impossibilidade de tomar qualquer medida que detivesse o avanço da pandemia, restava a de prevenir a população sobre o mal que a vizinhava, procurando, com isso, diminuir os efeitos da terrível doença. Um extenso comunicado, reproduzido em parte do discurso proferido por Carlos Saidel na Academia Nacional de Medicina, foi afixado nos principais estabelecimentos comerciais. O comunicado tinha o seguinte teor: não pode haver profilaxia eficaz, regional ou local, para a influenza. Todo indivíduo deve fugir das aglomerações, principalmente à noite. Não frequentar teatros, cinemas, não fazer visitas e tomar cuidados higiênicos com a mucosa nasofaringeana, que muito provavelmente é a porta de entrada dos germes. Tais cuidados devem ser feitos com meios brandos, não devem ser usados desinfetantes, energéticos ou aplicações mecânicas que possam irritar a mucosa nasofaringeana. As inalações de vaselina mentolada, os gargarejos com água e sal, com água iodada, com ácido cítrico e infusões de plantas contendo tanino, como folha de goiabeira e outras, são aconselháveis como preventivo internamente. Pode-se usar qualquer sal de quinino nas doses de 0,25 e 0,50 centigrama por dia, devendo usá-las de preferência no momento das refeições, para impedir os zumbidos nos ouvidos, tremores. Deve-se evitar toda fadiga ou excesso físico. Todo doente de gripe, nos primeiros sintomas, deve procurar um leito, pois o repouso auxilia e diminui a probabilidade de complicações como a de contágio. Os doentes não devem ser visitados, pois a moléstia se transmite de indivíduo para indivíduo por contágio direto. A transmissão da doença se fazia por meio de tosse ou respirro, na eliminação de gotículas de secreção nasofaringeana. Assim, diante de um mal que parecia não ter solução mais objetiva, quarentenas eram consideradas as melhores saídas. Vivia-se, dessa forma, a prática da solidão forçada. Poços de Caldas, em 1918, possuía cerca de 1 dúzia de médicos. No apogeu do surto pandêmico, 3 se destacaram: Francisco de Faria Lobato, Francisco Mineiro Lacerda e Antônio Rezende Chagas. Orozimbo Correia Neto e Mário de Paiva também estiveram no fronte, socorrendo as pessoas infectadas. Quanto aos demais, acredita-se que adoeceram. Aqueles poucos abnegados mantiveram-se absolutamente ativos e incansáveis diante das proporções da pandemia. Quando a gripe de 1918 surgiu, a Santa Casa não possuía leitos suficientes para atender a população. Toda ocupada pelos enfermos de maiores recursos financeiros, viu-se obrigado a recusar doentes. Com isso, algumas instituições abriram suas portas, transformando-se em verdadeiros locais para dar cuidados aos enfermos. Como aconteceu com a loja maçônica Estrela Caldense, o venerável Antônio Pessoa de Almeida, que determinou que fossem improvisados leitos recolhendo as pessoas necessitadas, desprovidas de quaisquer recursos. A Sociedade Stella d'Italia, ou melhor dizendo, Sociedade Mútua d'Italia, concentrou seus esforços no sentido de roupas, medicamento, de transporte. A violência e rapidez com que a gripe se abateu sobre a cidade exigia para o seu combate uma cooperação mais efetiva de todos os grupos de socorro. Da mesma forma, eram necessários não apenas uma quantidade bem maior de médicos voluntários, como também meios efetivos de combater a doença. Durante o mês de novembro de 1918, o número de mortes era tão grande que havia um medo enorme de que os corpos ficassem juntos por falta de quem os levasse para o cemitério. Nas ruas, viam-se cair subitamente pessoas vítimas do estranho mal. Com a ocorrência das primeiras mortes, iniciou-se uma romaria às farmácias. As medidas para evitar a propagação da peste iam desde os conselhos médicos às mais estranhas formas de crendices populares. Cartazes espalhados pelas ruas divulgavam diversas receitas contra a gripe, causando muito mais prejuízo
do que auxílio à população. Conta-se que na esquina do Gibimba havia um cartaz que trazia a seguinte receita: conselhos para combater a gripe. Tomar um purgativo salino qualquer ou a seguinte fórmula: número 1, uso interno, água destilada 120, sulfato de sódio 30. Açúcar para adoçar e tomar de uma vez. Em seguida, fazer uso de cápsulas com quinino, aspirina e salcilato de sódio. Um jornal de São Paulo trazia notícias da gripe espanhola e recomendava remédios caseiros, como sal de cozinha em água fervida, sumo de salsa e café forte, e aconselhava o uso de álcool canforado para ficcionar na testa e as narinas. Com a chegada da gripe espanhola em Poços de Caldas, o prefeito interino da época, Silvio de Oliveira, imaginou que ela não seria tão forte, tão devastadora, como no Rio de Janeiro e em São Paulo. Alguns conselhos foram dados à população sobre o ajuntamento de pessoas. Desse modo, aconselhava o fechamento de escolas, clubes, cassinos, casas, comércios e bares, onde pudesse acontecer concentração de pessoas. Em pouco tempo, o suprimento de gêneros alimentícios foi ficando escasso. Embora houvesse bastante comida para se vender, não tinha quem as vendesse. Estava tudo fechado. Mesmo as casas nas quais muitas pessoas tinham que comer e cozinhar, não tinha quem o fizesse, pois estavam todos doentes. Sendo assim, a falta de alimentação foi um dos momentos mais graves da gripe espanhola em Poços de Caldas. Com a falta de alimentação, a população mais pobre foi a mais atingida. Não tinha dinheiro para comprar medicamentos e também não podiam comprar alimentos. As notícias sobre os acontecimentos do Rio de Janeiro, onde cadáveres ficavam jogados pelas ruas, encheram de medo a população. O malfadado anúncio, publicado em 20 de outubro, o Estado de São Paulo mostrava a falta de divisão de nossas autoridades e deixava claro que não estávamos nem um pouco preparados para enfrentar a tempestade que viria pela frente. A cidade mostrava-se uma presa fácil da terrível doença. Dessa forma, a gripe espanhola provocou uma mudança abrupta no comportamento dos moradores de Poços. A princípio, quando a população não tinha ideia da ferocidade da pandemia e o poder destrutivo da moléstia das classes mais abastadas, acreditava-se que levar uma vida feliz e tranquila na estância era algo a se fazer, e os bares, teatros, cassinos e comércios funcionavam normalmente. Assim que aconteceram os primeiros óbitos e os crescentes boatos sobre que a doença se alastrava, foi uma grande corrida para a farmácia para comprar qualquer tipo de droga que oferecesse proteção. Conta-se que um trabalhador, desesperado para conseguir remédio para sua filha, que estava adoecida, enfraquecido pela fome, desmaiou. Algumas almas caridosas o levaram para dentro de um armazém. Alguns elementos violentos, tomados por ódio, apedrejaram o armazém, acusando o proprietário de colocar a população em risco. Chegaram a atear fogo a um prostíbulo, acusando os vadios de levarem, através de lá, a peste para os seus lares. Nenhum grupo foi tão ameaçado e perseguido como composto pelos gripados e pessoas ligadas a ele. A compaixão dava lugares a reclamações dos que se sentiram ameaçados pelo contágio. Cheios de egoísmo e pensando somente em seu bem-estar, todo posto de atendimento ao enfermo era visto como centro potencial de infecção. Temido pelos próprios doentes, que deles ouviram falar histórias horripilantes. O que podemos verificar é que o sepultamento das pessoas atingidas pela gripe foi feito de modo bastante ordenado, covas individuais, numeradas, plenamente identificáveis. Os adultos foram sepultados nas quadras número 1 e número 2. A quadra número 1 fica à esquerda de quem entra no cemitério pelo portão principal. Próximo dali, razão pela qual estudamos que lá se encontram os perfilados verticalmente, fazem parte da quadra que circunda o cemitério original e que é conhecida ainda hoje pela denominação beira-muro ou quadra número 2. Mais tarde, o cemitério foi ampliado para o lado esquerdo, geograficamente para o lado leste,
e o muro deixou de existir, conservando a quadra, a denominação antiga. Na quadra 6 foram sepultadas as crianças, pois aquele espaço do cemitério durante muito tempo ficou reservado ao sepultamento dos anjinhos. O cemitério dos anjinhos. Ainda você pode ver por lá várias sepulturas de crianças, hoje ladeadas de adultos. A população de Poços de Caldas, na época, era de 9.000 habitantes. Estima-se que cerca de 6.000, ou seja, 2/3 da população, contraiu a doença. Esse trabalho é uma homenagem ao Dr. Francisco Faria Lobato. 3 anos depois de ter lutado contra a epidemia, o médico faleceu aos 59 anos de idade, no dia 14 de novembro de 1921, após sofrer uma síncope cardíaca, e este ano completa 100 anos de sua morte. Nada mais justo, dentro de uma pandemia, nos prestarmos essa homenagem ao médico, que foi um dos mais combatentes médicos a ajudar os doentes na pandemia na cidade de Poços de Caldas. Seu túmulo pode ser visitado no Cemitério da Saudade, na quadra denominada Beira Muro, muito próxima da quadra número 1, onde foi enterrada grande parte das vítimas da gripe espanhola, que ele tanto ajudou a combater. Ali pode ser lida a frase em latim: Suepius victa vicit mores, traduzida como a morte, tantas vezes por ele vencida, um dia o venceu. Ao final da pandemia, grande número de habitantes da cidade foram até o consultório homenagear, levando uma placa que durante muito tempo esteve em seu consultório. Anos mais tarde, a loja maçônica Estrela Caldense inaugura um monumento dedicado à saudosa memória do Dr. Francisco de Faria Lobato, e nele é colocada a placa. Fica nas esquinas da Praça Pedro Sanches com a Rua Rio de Janeiro, quase ao lado da ponte que dá acesso às termas Antônio Carlos. Foi escolhido, pois fica em frente onde era o consultório do doutor. Um prisma de mármore preto, numa das partes, lê-se: homenagem ao grande médico Dr. Francisco de Faria Lobato. Em outra face lateral do prisma foi colocada a placa antiga, onde se encontram as inscrições dentro da moldura ornada com volutas. Recordações de benemerência ao Dr. Francisco de Faria Lobato, o povo de Poços de Caldas, epidemia de 1918. No livro de Luiz Roberto Giudice, de 2006, ele nos diz: examinando depois de pronto, percebo que nele o leitor encontrará muito mais indagações do que respostas. Contudo, tanto aquelas como estas haverão de levá-lo a refletir seriamente. Estamos hoje preparados para uma nova e eventual pandemia? Você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria para um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar,
Me diz o que você faria. Andava pelado na chuva, corria no meio da rua, entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Meu amor, o que você faria? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava da delegacia, dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Me diz o que você faria. Me diz o que você faria. Minha Nossa Senhora da Aparecida, coronel. O Lafayette não deu conta de enterrar os corpos? Meu Deus, e deixou os corpos todos jogados pela estrada? Isso vai ser uma calamidade.